E retornamos para o nosso segundo bloco aqui do Giro Noite. E agora chegou o momento da nossa entrevista da semana. Hoje nós vamos entrevistar o Marcos Agostinho. Ele já anunciei, né? Sociólogo, cientista político e diretor do Instituto Mais Pesquisa. Então, a pessoa mais qualificada para falar um pouquinho com a gente sobre o panorama da política aqui da nossa região e do cenário para a disputa do ano que vem. Então, começo desejando uma ótima noite ao Marcos Agostinho. Boa noite, Marcos. Obrigada por aceitar mais uma vez participar do Giro Noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Nancy. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos assistem. Mais uma vez estamos aqui para aquele bate-papo que é sobre um assunto que a gente sempre conversa aqui, que é sobre a política regional, que tem reflexo na política nacional também. Muito prazer estar com vocês aqui. É isso aí. Bom, Marcos, começa então perguntando para você. Eu ouvi um podcast seu fazendo uma análise sobre candidaturas ao governo do Estado, né? E atualmente a região tem dois nomes que têm ganhado destaque aqui nas cidades aqui que compõem o Oeste, como pré-candidatos à cadeira que hoje é ocupada pelo governador João Dória, né? A cadeira de governador do Estado de São Paulo, né, que é o prefeito de Barueri, o Rubens Furlan, e o ex-prefeito de Santana de Parnaíba, o Elvis César. Eu queria que o senhor fizesse uma análise para a gente desse cenário atual, né? Como que o senhor tem visto aí, como que tem esses dois nomes despontando aí como possíveis candidatos? Bem, em primeiro lugar, um prazer muito grande, né, vocês ouvirem nosso podcast, é uma forma que nós estamos utilizando para falar a respeito da vivência que nós temos na área política e também as inovações que a pandemia de Covid tiveram que acelerar, né? Então, essas novas formas de comunicação, que na verdade não são tão novas assim, que é o rádio revisitado, né? Então, e nós utilizamos para falar a respeito do cenário da política para o governo do Estado de São Paulo. Engraçado que esse podcast, né, nós gravamos uma série de podcasts, e esse podcast tem mais ou menos umas 3 semanas, 4 semanas, e de lá para cá esse cenário mudou um pouco, né? Se acentuou cada vez mais essa necessidade de uma composição política, né? Para vocês terem uma ideia, a política nacional ela interfere nas candidaturas estaduais. Então, o João Dória, como vocês haviam falado no primeiro bloco a respeito de Covid, ele tem utilizado o seu vice-governador, que é o Rodrigo Garcia, para ser o porta-voz da maior parte das entrevistas coletivas. E o próprio Rodrigo Garcia, ele já também se filiou ao PSDB. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, mais do que desejo e mais do que currículo, e isso o Furlan tem de sobra, né? Mas o cenário hoje está muito bem colocado, onde o candidato do PSDB provavelmente será Rodrigo Garcia, vindo Elvis César e Rubens Furlan, compondo uma outra situação política dentro do seu próprio quintal, vamos assim dizer, mas seguindo com essa que talvez seja a decisão majoritária do partido para o governo do Estado de São Paulo. Nancy? Marcos, boa noite, bem-vindo ao Giro Noite. Eu gostaria de saber, né, que a região sempre teve políticos que se destacam com potencial para participar de uma disputa para o governo do Estado. E teve até o nome de Francisco Rossi no segundo turno de uma eleição para o governo do Estado. Como que você vê se tem alguma mudança no atual cenário que pode consolidar um nome da região no atual cenário eleitoral para o ano que vem? Olha, o Furlan, ele é um dos políticos mais conceituados do país. Se não me engano, esse ano ou no ano que vem, ele vai completar 45 anos de vida pública. 6º mandato de prefeito, já foi deputado federal, estadual, a sua filha reeleita no seu 3º mandato, é a única deputada da região. Então, existe uma densidade política muito forte para Rubens Furlan. Porém, o cenário para a candidatura ao governo do Estado, ele tem uma outra configuração, né, que é você fazer parte dentro de uma estrutura de Estado, onde você também tem ali dentro uma fila, né? Rodrigo Garcia,
ele teve essa paciência para o parlamento que o Furlan não teve, né? Ele virou secretário de Estado, ele virou vice-governador, ele sempre foi de um outro partido, que é o Democratas, que sempre vinha compondo com o PSDB. Então, assim, essa abertura que teve no passado, essa brecha que teve, e para o surgimento do Francisco Rossi na época, parece não haver nesse momento em que pese a densidade política dos candidatos aqui da região, como o Elvis César, que sai de um governo muito bem avaliado, conseguiu fazer o seu sucessor, é um jovem político promissor, seu pai é deputado estadual, mas ele mesmo, dentro do partido político, ele é do mesmo PSDB. E dentro do PSDB, em que pese as suas valorosas atividades, se formos analisar, ele é um prefeito que foi reeleito e fez seu sucessor. O Furlan tem 45 anos de vida pública e 6 mandatos só de prefeito. Então, se fosse haver um espaço na região para uma candidatura, pela fila, essa candidatura seria do Furlan, se analisarmos a região. Se fôssemos analisar, como estamos analisando agora, dentro dessa estrutura de Estado, dentro do PSDB, essa fila está com o Rodrigo Garcia. Essa sinalização do Dória em trazê-lo para o PSDB, já de alguma forma, já fechou portas para outras candidaturas dentro do partido. Então, a não ser que saísse do partido, como o Furlan foi convidado pelo PDT e outros partidos também, e o Elvis César, como no comício no ano passado, foi convidado pela Renata para ser candidato pelo Podemos. Agora vamos ver se haverá possibilidade, né, de os dois saírem, mudarem de partido, ou mesmo bater chapa dentro do PSDB, que eu acredito que não aconteceria. Obrigada. Olá, Marcos, boa noite, prazer falar com você novamente. Sempre uma aula aqui para nós, né? Enfim, boas análises. Você costuma ser bastante assertivo, vide, né? As eleições do ano passado. Marcos, eu te pergunto, você acaba de citar agora há pouco, no início, os reflexos que a política nacional, né, e até estadual, óbvio, acaba interferindo aqui na nossa região. Infelizmente, né, nós tivemos a recente e até inesperada perda do prefeito Bruno Covas, da cidade de São Paulo, né? Ele acabou, infelizmente, morrendo em decorrência de um câncer. Na sua opinião, isso acaba mudando as peças do jogo, a composição, ou não tem tanta influência assim? Olha, essas peças do jogo têm a ver com uma das principais peças do tabuleiro, que é o PSDB. O PSDB, ele é, em tese, a terceira via, que seria a candidatura de centro. Tem na extrema-direita o Bolsonaro, na extrema-esquerda, entre aspas, também o Lula, né? E a busca da candidatura de centro, fazendo uma recomposição do que aconteceu no cenário atual, no nível nacional. O encontro do Fernando Henrique com o Lula, de alguma forma, ele é um sinal de desistência do Fernando Henrique em relação à construção da terceira via, a contribuição de um presidente eleito e reeleito. Tá? Isso não representa o PSDB, mas é um sinal forte. O Bruno Covas, de alguma forma, guardava resquícios de um posicionamento mais social-democrata, até pela herança do velho PSDB ligado ao Mário Covas. Então, é uma espécie de ruptura. Então, o último elo que unia os tucanos de cabeças brancas com os tucanos de cabelos pretos, né, foi rompido com a morte do Bruno Covas. E esse encontro do Lula já havia sido feito antes da morte do Bruno, se não me engano. Eu não lembro se foi próximo dali. Mas então, sim, há uma mudança no cenário, até porque o PMDB se fortalece uma capital. O PMDB herdou a capital a principal capital do país. Então, o PMDB entra nesse cenário também para uma discussão a respeito de como será essa chapa, por exemplo, do Dória para o governo do Estado. Ou mesmo se não vai chantagear esse centro e vai migrar, quem sabe, até mesmo para uma candidatura do Haddad, que pode ser o Haddad candidato ao governo do Estado de São Paulo, né? Isso se o PSOL
do Boulos não fechar com o Lula a nível nacional e o Boulos mesmo vir candidato, ou o Boulos vir ao Senado. Então, você tem toda essa configuração que passa pela a questão do Lula, a reabilitação do Lula, passa por essa questão da CPI, do Bolsonaro, por todos esses encontros, assim como passa também pela necessidade dos próprios pré-candidatos a governador, aqui como o caso do Furlan, por exemplo, mudar suas peças no tabuleiro, porque a Bruna vai vir candidata a deputada estadual ou federal? E se ela vir candidata a estadual, meu filho vai vir a federal? Mas isso não vai fechar portas para que eu faça um acordo para que as obras do hospital regional tenham êxito e, consequentemente, eu tenha trânsito e votos para minha filha candidata aqui na região, porque esse hospital vai beneficiar. Enfim, é toda uma trama que passa pela região, né? E esse fortalecimento, essa sinergia, né? Qualquer peça que você mexe no tabuleiro, ele vai ter consequências nacionais, estaduais e municipais. Marcos, ainda falando dessa questão ainda da influência, né, de políticos com importância nacional, né, com interferência nacional, a gente viu aí a gente tem visto uma grande movimentação do Geraldo Alckmin, né? Inclusive aqui na região, né? Ele já tomou café com Furlan, ele já se encontrou com Elvis, e a gente vê toda essa mudança, né, de peças, essas mudanças dentro do PSDB, pode acabar aí fechando uma porta para ele, para a candidatura ao governo do Estado, que era um dos desejos do Geraldo Alckmin para o ano que vem. Você acredita que ele pode sair e tentar levar ou o Furlan ou o Elvis para ser um vice? Olha, eu não sou Candinha, né? Candinha do tempo da minha mãe, da minha avó. Se você riu, que você já ouviu falar da Candinha, não se entregue, né? Do Billy Idol eu sei que você gosta, mas da Candinha eu sei que não é da sua época. Mas é o seguinte, essa visita do Alckmin, ele é a mais pura e certeira política. Isso é política. Isso é você vir aqui, talvez, buscar os descontentes dentro do PSDB, aqueles que não teriam espaço dentro dessa estrutura de Estado, talvez aqueles que não tiveram carinho do próprio Alckmin das vezes que ele foi governador, por ser uma pessoa não muito dada, não muito popular, né? Dizia até que o Alckmin, que você põe a mão na cabeça do pinguim, o pinguim congela, né? Assim, ele é uma pessoa assim, não muito, muito dada. E especula-se que ele veio conversar com o Furlan para pedir para o Furlan não ser candidato. Venha comigo, me fortaleça. Quem sabe você, quem sabe eu preciso da Bruna, a gente se adensa aqui. Então, nessa correlação de forças, nesses pedidos de retirada, tá bom. Talvez o Furlan não ganhasse, né? Porque na eleição você ganha ou você perde, mas atrapalha. Não seria bom o Dória ter que administrar um cisma, se ele já tem que convencer o governador do estado do Rio Grande do Sul? Não, amigo, por favor, eu sou governador do estado de São Paulo, poxa, eu já estou na fila, eu já construí minha fila, fica aí. Administrar essa questão, uma questão regional, né, seria uma coisa a menos. Então, o Geraldo Alckmin, ele é, assim, na minha opinião, um candidatíssimo ao governo do estado de São Paulo, é um candidatíssimo a mudar de partido, e vocês sabem que, se não me engano, hoje vai ter uma live, veja bem, do Alckmin e do Haddad. Né? Do Alckmin e do Haddad. Né? Aí, eu conversando com um deputado que teve votos aqui, no deputado federal que teve votos aqui na região, que de alguma forma está temeroso, deputado do PT, que está temeroso de perder os votos para o João Paulo, que pode ser candidato a deputado federal por Osasco, que nessa onda de reabilitação do PT e do Lula pode sim mudar o cenário, porque não essa configuração? Dizia o seguinte, coisas do Fernando, né? Mas que coisas do Fernando? É um diálogo mais à direita, vamos dizer assim, o que tem a ver... E o Márcio França, que foi candidato ao governo do Estado, vai fechar com o Geraldo Alckmin? A quantas anda essa conversa? Né? O PSB vai se juntar com o PCdoB, o Freixo vai sair do PSOL e vir para o PSB. Então, toda essa mistura chega aqui em Barueri, porque um dos articuladores do PSDB é o Marco Vignoli, que esteve aqui na região, o Furlan, que deu guarida
para a família Vignoli, fizeram política, um excelente secretário, está tendo um desempenho ser reconhecido a nível nacional como político, um jovem promissor, político administrador, mas passou por Barueri. Então, a política regional tem uma sinergia muito grande, até porque tem a deputada federal, Bruna Furlan, 3 vezes eleita, né? Então, assim, existe muita coisa que passa por aqui, assim como em outras partes do país tão importantes quanto essa região oeste. Nancy? Ok. Sobre esse cenário ainda regional, né? Você acredita, assim, nos nomes fortes, tanto para deputado federal quanto para estadual? Você pensou já algum nome que pode ser forte na região? Olha, quem pensou, na verdade, é a população, né? Nós já começamos a captar esses nomes fortes já nas eleições de 2020. Então, quando nós anunciamos aí no Jornal Giro que nós acertaríamos, inclusive, quem seria o vereador mais votado, vocês podem recuperar isso, o que nós dizíamos que seria o vereador mais votado? É o Ribamar, seria o Ribamar. Então, quem que é um pré-candidato fortíssimo na cidade de Osasco hoje? É o presidente da Câmara, Ribamar. Né? Então, nesse pelotão, vem aí o João Paulo, se ele resolver se candidatar, e vem o Emídio. Então, nós temos, nesse campo, um candidato da ala do governo e um candidato de oposição ao governo. Né? E tem ainda candidaturas, digamos assim, intermediárias, não menos importantes do que essas, que é a do Lindoso, que foi o segundo colocado nas eleições municipais, e provavelmente dispõe de capital para arriscar uma candidatura a deputado, como já foi. O próprio Gelson, que é secretário, já foi candidato a deputado, para citar alguns exemplos. Aí você tem candidaturas do PSOL, coletivos, né, que tem um certo sucesso, candidaturas, talvez uma candidatura forte bolsonarista, enfim. Mas Ribamar, João Paulo, Emídio, Lindoso e Gelson, eu imagino que são candidaturas que despontaram. Claro, Ana Paula Rossi, que eu acredito que virá muito, assim, também candidato. Então, só para citar Osasco, né? E aí, se tem outros lugares, tem alguma lógica para dizer também quem seriam os possíveis candidatos. Okay. Então, antes de passar para o João, ler aqui uma mensagem de um internauta, Adilson Paim, está mandando uma mensagem aqui para o Marcos. Agostinho, aquele abraço, nos conhecemos na Eletropaulo de Carapicuíba, está te mandando um abraço, agradecer também a Noêmia, Elias, que estão aqui desejando boa noite. Marcos, só para completar, antes de passar para o João, só para completar um pouco a pergunta da Nancy sobre os nomes, a gente aqui na região, lógico que hoje nós temos 3 deputados, né, tanto estadual, e temos 3 nomes aqui que podem dizer que são da região como federal. Né? Então, temos Renata Abreu, Bruna Furlan e o Alexandre Frota na nossa região, destacando que a Bruna Furlan acaba tendo uma atuação, uma ligação muito mais próxima, né? Até a Renata Abreu também mais próxima do que o Alexandre Frota das cidades da região, apesar de ele ter destinado recursos, repasses para algumas cidades, mas o vínculo das duas acaba sendo um pouco maior com essas cidades. E temos os 3 deputados estaduais, o Ataíde Teruel, César e o Emílio de Souza. Você acredita que na eleição do ano que vem existe a possibilidade da região conseguir mais representantes, ter uma representatividade maior, tanto na Câmara Federal como na Assembleia? Olha, talvez seja possível aumentar 1 ou 2 cadeiras. Vai depender muito da movimentação dessas candidaturas naturais. Eu citei para vocês aqui, citando o exemplo de Osasco, eu coloquei o Emídio, só Emídio que estaria fora desse espectro. Mas todos esses são candidatos que nunca foram deputados, estaria à volta de um que já foi deputado, que é o caso do João Paulo. Pegando pelo lado começando pela Bruna. A Bruna é candidatíssima e natural à sua reeleição, ponto final. Né? E aí você tem a natureza da candidatura dela. É um outro tipo de construção. Essa é uma candidatura da região. Então, essa é a candidata, quer dizer, o Frota não é um candidato da região. O Frota é o candidato da mídia. Né? A Renata Abreu é um outro tipo de candidatura. Ela fez uma construção. Né? Ela fez apostas num projeto, que foi o Projeto Vitória, lá em 2013. Começou um trabalho lá. Elegeu lá
o Rogério Lins bateu na trave e o Igor Soares se elegeu em Itapevi. Cidades que eram enclaves petistas, outrora enclaves PSDBistas. Então, essa construção que ela fez com que ela conseguisse estabelecer diálogos em outros lugares e fincar alguns portos seguros, como, por exemplo, um outro promissor pré-candidato, que é o presidente da Câmara de Carapicuíba, que é o... Está na ponta da minha... O Guto, né? Fiel escudeiro ali. Que vai depender do como que o Marcos Neves vai encarar os relacionamentos, que se dá muito bem com ela também. Mas o Marcos Neves foi coordenador da campanha do França e hoje está no PSDB, né? Só que é uma cidade com quase 300 mil eleitores. E a articulação que ele faz, ele consegue manter uma candidatura da cidade. Então, haverá o candidato do Marcos, quem vai ser? Se a Bruna vai ser a candidata do Marcos também, em Carapicuíba, entendeu? Então, tem toda essa configuração que passa por esses grandes líderes, Osasco, Carapicuíba e Barueri. Santana de Parnaíba foge um pouco essa regra, porém, não é uma cidade populosa, mas é uma cidade que conseguiu destaque, tem um deputado do PSDB lá, que é o Marmo César. Só que a briga ali vai ser interessante, porque eu imagino, né, só uma mente doentia poderia pensar nisso, mas algumas forças políticas vão alfinetar ali. Vai ser igual um jogo de war. Então, o Furlan vai entrar junto com a Bruna lá na dobradinha com o Silvio Pescioli Filho, de deputado federal, cujo pai já foi deputado federal também. Né? E vem junto com o Gregório, que conseguiu reeleger seu sucessor na eleição mais difícil da região, que foi Pirapora, cidade de menor orçamento, menor número de eleitores, mas foi uma eleição aguerrida. Mas é um político que conseguiu também interferir nas eleições de Araçariguama e é um dos articuladores da candidatura do Silvio Pescioli Filho em Santana de Parnaíba, né? Que agora é diretor de habitação em Osasco e um passarinho me contou que talvez vire secretário de habitação. Mas isso já é um outro assunto. Então, essas configurações, essa força política, poderia até fazer o Gregório um candidato a deputado, por exemplo. Seria uma novidade para aquele lado. Se ele fosse necessário para fustigar a candidatura do César Marmo, porque na eleição passada era dobradinha, em tese seria para ser uma dobradinha do Marmo César e a Bruna. E para onde vai o César, o Elvis César? Candidatura ao governo do Estado? Meio difícil. Candidatura a deputado federal? Mas ele fecha as portas de outras cidades para o pai. Então, só... né, quem gosta disso, né, e a gente vive isso há 30 anos, só 22 anos, completado do mês agora é 22 de maio, para entender um pouco esse emaranhado, mas tudo isso vai desembocar na escolha das candidaturas à presidência da República, a composição do Congresso, que vai votar verbas, talvez, para que a gente realize o censo em 2023, porque não será em 2022 nem as eleições, né? Que vai fazer com que a gente possa pensar e entender que a Terra é redonda, né? Que restabelecer-se que algumas coisas básicas que nós tínhamos lá pelos idos de 2015, um tempo longínquo, né? Onde parte das pessoas podiam comer ou ter perspectiva. Então, é disso que nós estamos tratando. Quando falamos de política, nós estamos falando de vida. Esse é o trabalho que a gente faz. É um prazer estar aqui conversando com vocês. João? Marcos, agora com esse seu trecho final aí, eu fiquei até em dúvida do que perguntar primeiro. Mas vamos lá. Na questão aqui da nossa região, Santana de Parnaíba especificamente, você acaba de citar há pouco o ex-prefeito Elvis César, que de fato saiu com uma boa taxa, né, de aprovação do seu governo, e que se ele enveredasse por um caminho para ser deputado, obviamente que seria muito mais, entre aspas, fácil do que talvez tentar aí o governo do estado, e que há esse burburinho, né? Caso ele tente o governo do estado e venha a perder, o que você acha que ele deve fazer? Você acha que ele vai querer, porque as pessoas gostam do poder, né? Você acha que há grandes chances dele tentar retomar a prefeitura da cidade de Santana de Parnaíba? O caminho natural, talvez, do Elvis César, o qual eu admiro o seu trabalho e a sua perseverança,
ninguém acreditava, né, poucos acreditavam que aquele único vereador de oposição na Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, que mais era um tucano que mais se assemelhava a um vereador petista, de tanta oposição que fazia, ele se transformaria nesse administrador e transformou Santana de Parnaíba em 2 mandatos, né? E nem era ele para ser o prefeito da cidade. Porém, agora ele enfrenta a seguinte encruzilhada. Para onde eu vou? Para uma candidatura do governo do Estado, os holofotes, quer dizer, eu fico imaginando qual caminho ele seguiria, qual seria o discurso dele para ser candidato ao governo do Estado de São Paulo. Ok? Legal. Eu transformei o município de Santana de Parnaíba uma cidade de 110 mil moradores. Uma renda per capita, renda natal. Tá bom. Construí uma ponte, coloquei o nome do meu pai, enfim. Assim, ainda é necessário se construir mais ainda. Mais que isso, é uma articulação, né? Então, assim, uma coisa é desejo, uma outra coisa é fato. É claro que é muito fácil para eu falar olhando de fora. Qual a alternativa? Ok, deputada federal, já que a Bruna não vai ser candidata a deputada federal, que é o que se diz, então ele pode ser candidato a deputado federal. Né? Agora, mas se ele é candidato a deputado federal, então ele vai fazendo uma dobradinha, ele e o pai, que é uma coisa muito antipática. É o que o Furlan já evitou, tentando fazer uma dobradinha da Bruna com o Rubens Furlan Filho. Porque você fecha as suas portas. Né? Quer dizer, não dá para você jogar sozinho, pega a bola, põe debaixo do braço, aí eu aqui, acabou. Muito embora as dinastias sejam muito comuns. Tá certo? Rubens Furlan, Furlan Filho, Bruna Furlan, Marmo César, Elvis César, Silvio Peccioli Filho, Raul Bueno, André Bueno, Francisco Rossi, Ana Paula Rossi. Eu fiz um podcast também sobre a dinastia política. Mas isso é normal. É o Maia, que é o filho do prefeito de tal lugar, é o Fernando Collor, que enfim, Bom, é o Campos. Presidente, né? O Sarney. Os filhos. Não, os filhos. E tem os filhos também. O Bolsonaro. Sim, o Bolsonaro sim. 1, 2, 3, 4, 5. Então, assim, é um jogo muito bonito de se jogar, de você analisar quais são as jogadas. Então, tipo assim, olha, eu retirei. O fulano diz o seguinte: olha, eu não vou fazer essa bobagem de fechar as portas. Eu vou rebaixar, entre aspas, né? Eu não vou estar no cenário federal, estarei no cenário estadual, porém eu tenho como ajudar e muito alguém. Fulano pode ajudar 2, 3 deputados federais diretamente só nessa dobradinha com a Bruna. Né? Você tem, enfim, é ex-prefeito de Cabreúva, por exemplo, o Henrique, que ia dobrar com o Rubinho, pode ser que dobre com a Bruna, então ele vem a federal e ele abre outro flanco. Enfim, é abrir a política, você tem que compor, você tem que aumentar seus domínios. Porque se o Elvis ele faz essa dobradinha com o pai dele, ele federal e o pai estadual, ele ficaria restrito a uma região apenas, que já está poluída e muito suscetível a ataques das outras lideranças regionais. Não sei se eu consegui. Certo, Marcos. Não, conseguiu sim, mas na hipótese de o Elvis não vir a ser candidato a deputado federal e estadual, e também se tentar, né, o governo do estado e acabar perdendo, porque também pode, obviamente, ocorrer, o que você acha que ele deve vir a fazer? Tentar retomar a prefeitura? Essa é a pergunta. Não, é o seguinte, a questão é a seguinte, o caminho natural o que eu imagino, um plano. Ele vai reeleger o Marmo César, essa é a tarefa primeira, assim como foi na eleição, temos que eleger o sucessor, seja com um voto a mais que o segundo colocado, mas tem que fazer o sucessor. Missão cumprida 1. Missão a ser cumprida 2. Reeleger o pai. Ponto. Se não reeleger, ele se enfraquece. Tem que reeleger o pai. Ponto. Qual que é o outro caminho mais próximo? Voltar para a prefeitura em 2024. O pai deputado, o Tonho já foi prefeito, beleza. Já contentei a Câmara, que era um político, já tá, beleza. Eu volto, fico mais 8 anos. E analiso o cenário para ver. Porque não é assim, quero ser candidato ao governo. Porque ser candidato ao governo do Estado não agregaria nada neste projeto.
Entendeu? Se o projeto é votar em 2024 e reeleger o pai em 2022, o que esse projeto de candidatura para o governo do Estado agrega? Né? Eu fico imaginando, a não ser que seja você candidato ao Senado, ok? Pelo Podemos, em coligação com o PSDB, enfim, não sei. Mas, assim, ser candidato ao governo do Estado soaria talvez mais como vaidade do que como uma necessidade política ou algo que agregaria. Eu não vejo algo relevante nesse momento. Ok, obrigado. Que o Elvis me desculpe a franqueza. Marcos, diante dessa sua análise dessa chapa familiar, vamos dizer assim, nessa dobrada familiar, fechar certas portas em outras cidades, você acredita, então, que essa dobrada, essa suposta dobrada que circulou tanto aí nos últimos meses, nos bastidores aí da política da região, em Barueri, com a Bruna Furlan e o Rubinho Furlan, não deve acontecer? Até para não atrapalhar esses futuros planos do Furlan? Pelo seguinte, não há necessidade de você adensar tanto assim. Não tem necessidade. Ok? Assim, isso soa, no mínimo, muito egoísta. Não, não no sentido vulgar da palavra egoísta, mas é você se fechar, é você mostrar que está preocupado só consigo, só com tua família, só com o teu pedaço. A política ela tem que se abrir, ela tem que se ampliar, até para que você preserve o seu pedaço. Não é bom que as pessoas falem, mesmo que não seja seu desejo. Não é bom que as forças políticas tenham essa visão de você. Né? Então, é isso. Então, essa interpretação está sendo feita agora. O que o meio político diz? E quem analisa a política diz? Sabe a decisão. Poxa, que susto. Eu pensei que eles estavam sendo fominhas. Aí o que acontece? Essa atitude jogou a bomba no colo do Elvis. Você quer fazer isso? Entendeu? O meio político não aprova. Entende? É só você que quer. Você entendeu? Então é assim. Como fazer isso não seria uma saída, né? Se fechar em copas. E também sair candidato ao governo do Estado também não. Quer dizer, então tem que há um meio termo nisso. E quem determina qual que vai ser esse meio termo é a correlação de forças, e não a vontade, necessariamente. Ok. Nancy, tem mais alguma pergunta? Tenho, Vanessa. Só para finalizar, Marcos, você como sociólogo, cientista político, a gente tem visto muita bagunça, né, no meio político com relação à não compra de vacinas, a umas coisas, né, que a gente está assistindo e que está impactando a população. Você acredita que isso tem feito as pessoas se ligarem um pouco mais em política? Ou você acha que ainda é um caminho árduo e ainda bem duro para conseguir que as pessoas façam essa conexão de a vida delas depende, sim, da política? A conexão que as pessoas fazem é o seguinte, a vida dela depende da comida, no raso. E a comida depende da política. Essa é o raciocínio. Aquela história é a economia, idiota. Se a economia vai bem, quem está no governo tende a ir bem nas urnas. Ponto. A questão que aconteceu no Brasil, com um espelho meio invertido que aconteceu nos Estados Unidos, é que a política, vista pelo lado dos vencedores, né, infelizmente é o que está no poder, ela utilizou uma base para fazer essa política, para chegar no poder. Ele construiu um público com aquilo que havia de pior, no meu entendimento, e para algumas pessoas que pensam diferente desse ponto de vista, de que alguns setores da sociedade eram privilegiados, né? E esse privilégio era fruto de um desvio moral. E esse desvio moral, né, esse desvio moral afiançado pela religião, que é o Deus acima de tudo, fez com que ele dissesse assim, para o meu meio ambiente, eu não vou ceder terras para indígenas, nenhum sentido de terras. Aí sinaliza que você pode desmatar, tacar fogo e atirar em Yanomamis. Né? E em relação a políticas sociais,
vamos atirar na cabeça das pessoas para matar, não vamos fazer nenhuma política social. Então, isso veio também na esteira do negacionismo, né? Na negação da ciência, que passa por entender que a Terra é plana, a Terra não é redonda, que a gente vive num domo. Então, todas essas atitudes que foram utilizadas na campanha, as fake news e assim por diante, vieram desembocar em uma não campanha de vacinação. E como nós estamos acompanhando na CPI da pandemia, que não vai dar, infelizmente, em punição da forma que nós achávamos que deveria ser, nada mais é do que afirmar e constatar, né, provar que o governo federal não quis comprar vacina. E não quis comprar vacina por uma escolha política que teve como base o negacionismo e a negação, mais do que negacionismos menores, a negação da ciência, o achismo. E aí levou-se a essa briga, né, que passou pelo Dória, que fez uma coisa boa e importante, que tornou o estado de São Paulo a vanguarda da questão da produção de vacina, mas a utilização marqueteira do Dória elevou esse debate, que seria uma resolução para o país, num patamar eleitoral, que aí virou também esses afrouxamentos, e como vocês mesmos estão dizendo, que essa possível terceira onda, que não sequer se achatou o platô da segunda onda, pode ser que já tenha uma terceira onda. Então, essa discussão da falta de vacina tem tudo a ver com a política, e essa caída do Bolsonaro nas pesquisas e a subida do Lula é porque a população, além da comida, enxerga nessa falta de vacinas, nessa falta de solução para a pandemia, como em outros países, a responsabilidade do atual presidente Bolsonaro. Essa radicalização que ele tem feito, se exposto, como fez no Rio de Janeiro ontem, é um reflexo dessa queda. Então ele vai se apegar e se amarrar cada vez mais naquilo que há de pior do eleitorado, que são aqueles que não estão se importando com os 450 mil mortos pela Covid-19. Infelizmente, né? É lamentável a gente ver esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. João, tem mais alguma pergunta? Tenho sim, Vanessa. O Marcos ele já até antecipou, sempre antecipando, né, Marcos? Eu já estava anotando aqui, eu falei, olha, ele já tá falando tudo que eu vou perguntar, mas vamos lá, Marcos. Muitos políticos, principalmente aqui, principalmente não, mas também da nossa região, surfaram, né, na onda do bolsonarismo. Em 2018 isso deu muito certo, né? E aí, como você acaba de dizer, o Bolsonaro está em queda e as pesquisas não mentem, né? Datafolha já aponta que Lula venceria com 55%, né, no segundo turno. Você acha que os políticos aqui da nossa região estão fugindo do bolsonarismo? Olha, a bem da verdade, os políticos da região estão fugindo da política no seu dia a dia, ok? A boa política dos políticos da região é tratar do Covid e tentar fazer com que as suas obras, os seus programas saiam do papel e também comecem a ser mostrados de maneira discreta, mas eles precisam fazer com que as coisas aconteçam, as obras sejam tocadas, concluídas, escolas, né? Programas de cursos online, como a gente tem visto, né? Até pelas próprias notícias do Giro. Então é essa a questão. Agora, essa articulação política, ela sempre há. Porque, vamos supor, não se fala em candidatura de deputados em Cotia, mas nós sabemos que o Formiga é candidatíssimo. Nós não falamos de candidaturas em Itapevi, mas a candidatura a deputado estadual passa pelo Teco, que é o vice-prefeito de Itapevi, que provavelmente será o próximo prefeito de Itapevi, mas ele é sempre candidato a deputado.
né? O Elvis não fala em candidatura para deputado, mas ele tem que pensar, articular candidaturas para deputado. Então, a política, ela é feita, ela está sendo feita muito, com muita tranquilidade, né? Mas ela não está sendo feita como foi feita nas eleições. Então, é um efeito do Covid também, né? Eu imagino, foi inaugurado as obras da revitalização do Parque Planalto, em Carapicuíba. Numa inauguração dessa monta, o Marco chamaria todos os deputados que deram, nem que fosse R$2 de verba de emenda para o Parque Planalto. Esse aqui deu a trave, esse aqui deu o piso, e enchia aquele lugar. Não teve essa inauguração. Tá? Então, a característica dessa pré-campanha, ela é outra, né? E mesmo em relação ao Covid, não tem aquelas lives que haviam na primeira onda. Não tem as lives. Cadê a live do Rogério, de quem? Das pessoas? Do Rogério Lins, do Josué? Cadê as lives falando sobre, não, vamos fazer um balanço? Todos quietos, a gente não sabe se vai ter insumos. Enfim, está tudo quieto, está tudo... A educação, está tudo quieto. Tem muita demanda, tudo relacionado a isso daí. Então, a tendência é todos, né, não surfarem, né? Existe aí uma onda, né? Infelizmente, né? Ainda estamos nessa segunda, a terceira é uma suposição, é uma métrica que está sendo estabelecida, e em relação à política, essa onda, ninguém quer surfar. Não é uma onda surfável no momento, né? Estão todos ali na praia esperando essa onda passar e esperando essa tempestade amainar e as vacinas chegarem. Marcos, você acha que pode acontecer um outro tipo de onda, né? Como a gente tem visto aí esse negacionismo do atual governo federal? A gente já vê declarações abertas de tucanos afirmando que podem votar no Lula num eventual segundo turno. Você acha que pode acontecer fazendo uma brincadeira com a palavra, uma marolinha, e ter o apoio à candidatura do Lula, ter uma onda ao contrário agora, devido a essas ações do atual presidente? Sem dúvida. Eu fico imaginando o seguinte, eu me lembro, quando foi eleito o Bolsonaro, teve uma medida que era acabar com os mais médicos. Não foi bom para Carapicuíba acabar com os mais médicos. Não foi bom para Itapevi acabar com mais médicos. Mesmo o Igor não sendo eleitor do Lula e o Marcos não sendo eleitor do Lula. No segundo turno votaram no Bolsonaro. Mas agora, com certeza, e o próprio Furlan, no segundo turno, votou no Bolsonaro. Vocês se lembram disso? Se houver um segundo turno hoje, segundo turno Lula e Bolsonaro, o Marcos Neves votava no Lula. O Igor votava no Lula e o Furlan votava no Lula. Porque você faz uma comparação, você peraí, mas pelo menos já teríamos vacina, pelo menos a situação seria outra, pelo menos não sei o que, pelo menos o emprego. Então, tem situações assim. E essa sinalização do Fernando Henrique, até respondendo um pouco mais a pergunta anterior, essa onda bolsonarista não vai existir mais. A Janaína Pascoal não vai ter mais 2 milhões de votos, esquece. Talvez o Frota não seja reeleito, porque ele foi eleito dentro de um bloco de eleitores bolsonaristas que hoje já rachou em 3 partes no mínimo, que são os militares, o pessoal do MBL e o pessoal que espuma pela boca. Porque só é maluco. É maluco. É maluco. E hoje nós temos parâmetro, né? Nós teremos parâmetro na próxima eleição, né? Algo que o Bolsonaro era novidade. Hoje você tem uma gestão para comparar com outra, né? Gente, vocês têm ideia do que nós estamos falando? O Lula é favorito. Vocês têm ideia do que nós estamos falando? Cadê o Moro? Vocês têm ideia do que nós estamos falando? Eu não sei o que o Fernando Meirelles está esperando para escrever essa minissérie. Porque aquela continuação lá o mecanismo, não sei o que, esquece. Você entende? Assim, é esquizofrênico. Então, quando estavam falando a respeito do Covid, quer dizer, a saúde mental
de um cientista político, ela fica muito abalada num momento como esse também. Então, manter a linha de raciocínio não é das coisas mais fáceis, né? Então, o João está dando risada, mas é isso. A gente, Eu não paro aqui. Marcos, a gente ouve de todos os políticos falar que a política é muito dinâmica, mas ela tem sido dinâmica até demais, né? Gente, é maravilhoso isso, entendeu? Então, as coisas, elas são dinâmicas. E aí, assim, mas o que acontece é assim, o Bolsonaro, ele conseguiu o improvável. Ele conseguiu o improvável. Agora, haverá o inverso. Então, haverão aqueles que votaram no Bolsonaro que vão votar agora no Lula. Poxa, eu votei no Bolsonaro porque eu não queria o PT, eu não votei no Bolsonaro. Você conhece pessoas de bem, pessoas limpinhas, né? Que votaram no Bolsonaro. Né? Gente que não joga, que não cospe no chão, que não bate mulher, você entendeu? Que não faz acusações, que não é racista, que não acha que tem que bandido bom, bandido morto. Você conhece pessoas que não comungam com esse pensamento mais sórdido, mas votaram no Bolsonaro. Que são aquelas mesmas pessoas que, em 1989, disseram que votaram no Collor porque o apartamento na Praia Grande, lá em Suarão, ia ser dividido com mendigos, se o Lula fosse presidente. São as mesmas pessoas, mas são pessoas boas. Você encontra no churrasco, que está no teu grupo do WhatsApp do condomínio. Essas pessoas, pelo fato de ver o Lula e o Fernando Henrique trocando mãozinha, soquinho, tá liberado para votar no Lula. E é isso. Você entendeu? Um pessoal que já votou no Arnaldo Jardim, aqueles tucanos clássicos, aquele pessoal que era do MDB autêntico da década de 80, aquele pessoal que estava de mão dadas com Osmar Santos, Ulisses Guimarães, que geraram netos como filho do Bruno. O filho do Bruno Covas provavelmente vai votar no Lula no segundo turno. Você entendeu? Quer dizer, uma nova juventude do PSDB. É disso que a gente está falando. O Bruno Covas votaria no Lula contra o Bolsonaro no segundo turno. Com certeza, certamente. Tá? Então, você tem esse tipo de... É esse o raciocínio que a gente faz. E o pessoal do que carrega o pichuleco? E o pessoal que segurava o pato lá na Fiesp? Eu não sei, que fazia dancinha. Esse pessoal é aquele ainda que são os 25%, 22%, 30% que votam no Bolsonaro. Entendeu? É esse pessoal aí. É esse pessoal. Que está de moto com isso. Bom, Nancy e João, vocês têm mais alguma pergunta? Eu sei que o papo tá bom e a gente ficaria aqui horas. Tá quente. Tá quente o papo, viu? João Vanessa, tá por barriga, hoje, né, bastante. Não, foi excelente constatação, assim, tudo que o Marcos falou, né? Poxa vida, parabéns, Marcos, mais uma vez, obrigado, né, pela participação. Vanessa, eu da minha parte aqui, ok, obrigado. Nancy, tem mais alguma pergunta? Eu agradeço o Marcos, foi muito interessante o papo e também eu ficaria aqui horas falando de política, porque eu acho que é isso que interessa, né? A gente quer ouvir esse tipo de coisa e quer que as pessoas façam parte disso também, né? Se preocupem um pouquinho mais com a política e com os políticos. E hoje é mais fácil também, né, Marcos? A gente tem a internet, dá para pesquisar, dá para ver a vida pregressa, né, dos candidatos, então eu gostaria que as pessoas se interessassem mais por política, porque é a nossa vida, né? Exatamente. É um prazer estar aqui com vocês, viu? É isso aí. É sempre bom conversar com vocês. Importantíssimo, né, essa frase da Nancy, Marcos. As pessoas ainda, apesar de tudo que nós estamos passando, que nesse momento de pandemia, tem muitas pessoas que ainda são resistentes a compreender o papel importante da política e dos políticos na vida do cidadão. A gente hoje poderia estar num outro cenário totalmente dessa pandemia, se tivéssemos um gestor de fato, um político responsável de fato, comprometido de fato com o eleitor dele. Pelo menos se fosse com o eleitor dele, já estava de bom tamanho, porque ele já ia fazer alguma coisa pelo eleitor dele. Mas ele não faz nem para o eleitor dele, nem para quem não votou nele. Mas ele foi eleito para administrar com todos. Então, a gente precisa ter essa consciência, participar, pesquisar, vai vir a eleição.
tem que pesquisar, tem que ir atrás, veja o que o seu deputado fez, quem você votou na eleição passada, o que fez, o que deixou de fazer, né? A gente tem que ter essa sensibilidade. E o mais importante de tudo, a gente precisa respeitar, ter respeito, porque a gente tem visto muita coisa aí que dá até medo de imaginar como vai ser a disputa eleitoral de 2022. Então, respeito, vamos dialogar, vamos discutir, mas respeitar é o fundamental para que a gente possa viver numa sociedade em harmonia. Né, Marcos? Acho que é isso. Eu acho que é isso sim. Brevemente falando, tem outros, sabe que a gente estuda antropologia também dentro das matérias de sociologia, né? Eu estou muito saudosista porque 30 anos não são 30 dias, né? Completado agora aqui que eu me formei. E essa questão da pandemia, tem essa micropolítica no dia a dia, que é importante a gente observar. Quando um exemplo, um homem olha para um outro homem, por exemplo, um tá sem máscara e o outro tá de máscara. O olhar desse homem para o outro homem de máscara, esse outro homem de máscara sou eu, tá? Você lê nos olhos desse homem, né, sei lá, um bombadão com calça camuflada, né? Às vezes, é um caso clássico, é que eu vi um desse com um jaco de couro de um clube de motociclista, não todos os clubes de moto são assim, mas naquele horário digo o seguinte, mas seu maricas, né? Você é um medrosinho, né? Então, assim, esse dia a dia, o comportamento político eleitoral é o de menos. O que essa política introjetou, contaminou a vida das pessoas, a convivência das pessoas, é esse tipo de política do dia a dia. Você encontra na porta de um supermercado alguém sem máscara e olhar para você, no olhar te dizer: se você falar alguma coisa, eu te dou uma porrada. Isso para tirar a eleição de 2022, você pode tirar esse governo. Agora, tirar esse comportamento, esse avançou bastante. Esse a gente vai ter que ralar um pouco para falar português claro. Esse é o recado. Feliz 2023! Marcos, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Já deixo aqui aberto o convite para a gente conversar muito mais, porque eu sei que o João e a Nancy, assim como eu, a gente ainda teria inúmeras perguntas para fazer para você, tanto do cenário para 2022, como já do cenário para 2024, e ainda falar sobre os mandatos que ainda estão em andamento. Não começaram, né? Nem falamos dos 100 dias, fica para outro dia. É isso aí, Marcos, muito obrigada, viu? Uma boa noite para você, um bom descanso. Para vocês também, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, essa foi a entrevista com Marcos Agostinho, que é sociólogo, cientista político e diretor do Instituto MAS Pesquisa. Então, falou um pouco aí para a gente sobre o panorama, deu uma aula para a gente aqui sobre política. Então, não sai daí que no próximo bloco a gente traz mais notícias ainda sobre a nossa região oeste. A gente volta já.